Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Muito se fala no meio religioso sobre as profecias. É profecia disso, é profecia daquilo, profecia sobre a vinda de Cristo, profecia de tudo quanto é tipo de jeito. Mas nas escrituras, na Bíblia, tem uma profecia que não é falada no sistema religioso de jeito nenhum, por nenhum pastor. Em hipótese alguma, essa profecia ela é comentada, mas está lá. E é justamente dela que nós vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa profecia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora para conferir por parte do que nós vamos ler aqui. E não só confira o texto todo depois, porque eu não vou ler ele inteiro para que o vídeo não fique muito longo. Então eu gostaria que você depois lesse ele inteirinho, completo, para não ter dúvidas, porque nós vamos ler outras passagens também. Mas antes de nós falarmos dela, eu gostaria que você visse esse vídeo que eu estou colocando aqui, ó. Isso mesmo, esse vídeo, que ele causou um pouquinho de polêmica nos comentários. Esse vídeo onde fala que não tem mais pastores, não tem autoridade de pastor nas escrituras, na Bíblia, não tem a tal cobertura espiritual, onde eu fiz um desafio e ninguém conseguiu mostrar. Então, já que ninguém conseguiu mostrar, esse aqui é uma segunda parte deste vídeo, mas só que mostrando uma profecia que os pastores não querem e não vão falar, para que ninguém saiba. E eu gostaria que você também ajudasse a compartilhar esse vídeo, para que muitas pessoas saibam dessa profecia, disso que também está na Bíblia e que não é falado no sistema religioso de jeito nenhum. Então vamos lá ver qual seria essa profecia. Ela se encontra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Eu gostaria que você lesse ele inteiro depois, mas aqui a gente vamos dar umas pinceladas do versículo 9 ao 16 e vamos ver um ou outro, para você ver do que realmente se trata. E lembre-se, leia o contexto, para depois não vir aqui falar que eu estou tirando o versículo fora de contexto. Vamos lá ver então se ela não está no contexto. Olha só, começando então, vamos ler do 9 ao 16. E antes que você ache que não seja uma profecia, leia o versículo 1 para você ver que realmente é uma profecia. Mas vamos lá, olha só, do 9 ao 16. Diz assim, ó: Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Dia de nuvens significa perseguição, juízo, algo nesse sentido. Isso significa dia de nuvens, assim como quando Jesus falou que viria nas nuvens, ele viria com juízo contra Israel, mas religiosos não aceitam isso. Mas vamos continuar vendo aqui o que se trata dessa passagem. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Vamos lá ver o versículo 14, ó. Apacentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Prestem muita atenção agora no versículo 15.
Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Então, antes de... Não vamos ler o 16, vamos pular já para o 23 para vocês verem que interessante o que fala ali. Olha lá, o versículo 23 diz assim, ó: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Então, olha aí, o próprio Deus ele vai tirar todos os pastores, não vai deixar nenhum pastoreando. Muito pelo contrário, ele vai estabelecer apenas um único pastor. Ele mesmo vai estabelecer um pastor, e ele é que vai apacentar as suas ovelhas, o seu rebanho, o Senhor, e não algum outro pastor que seja homem. Agora, é muito interessante porque essa passagem ela lembra muito lá em João 10:10, que no sistema religioso, pastores utilizam desse versículo isolado para dizer que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas olha só o que essa passagem diz. Vamos lá, para João 10:10, vamos ler ali até o 16. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Exatamente o que está escrito lá em Ezequiel, que o próprio Deus iria estabelecer de Davi um pastor. Ele iria tirar todos os outros pastores e iria estabelecer um pastor, onde ele mesmo iria cuidar das suas ovelhas, iria juntar as suas ovelhas. Ele, e haveria um pastor e não muitos como existe nos dias de hoje. Essa profecia nenhum pastor fala, mas não parou por aí. Olha o que o próprio Jesus ele vai falar lá em Mateus capítulo 23, vamos ver os versos do 5 ao 13. Ele vai falar assim, ó: praticam, porém, todas as suas obras como a fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Guia, para quem não sabe, na tradução é pastor. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entram e nem deixais entrar o que estão entrando. Então é exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Muitos homens se intitulam pastores, criam doutrinas variadas e diferentes, assim como muitas religiões diferentes com variadas doutrinas que umas não concordam com as outras, e impedem as pessoas entrarem no reino, exatamente como os fariseus faziam. Então os líderes religiosos de hoje, chamados pastores, não passam de fariseus, porque existe essa profecia
profecia e eles nunca comentam sobre ela e nem deixam o povo saber sobre essa profecia de que não existiria mais pastor, apenas um único. E quem cuidaria do povo, quem falaria com o povo, quem ajuntaria as ovelhas, o rebanho, era o próprio Deus. E é isso que está escrito na Bíblia, nas Escrituras. E agora, meu pastor, e agora, meu querido religioso, o que você vai falar sobre essa profecia agora? E agora, o que você vai me dizer? Ou vai arrumar uma justificativa para ir contra a Bíblia e para ir contra o que o próprio Jesus falou, contra aqueles que vocês mesmos acreditam? E agora, qual vai ser a desculpa de vocês para ir contra a Bíblia que vocês mesmos têm como a palavra de Deus e contra o próprio Jesus que vocês têm mesmo como o Messias, o Cristo, aquele que vocês dizem que creem nas suas igrejas, nas suas religiões? Vocês dizem que serve a Deus, mas e agora? Ele mesmo disse que não existiria mais pastor. Então, por enquanto, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like e você compartilhe esse vídeo para que mais gente saiba dessa profecia em que líderes religiosos não deixam o povo saber. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!